Além do sofrimento social, as pessoas em situação de rua têm que sobreviver ao poder público. Mas ainda existem seres humanos que olham para os outros com a intenção de cuidar. E esse é o caso do padre Júlio Lancelotti, que ontem denunciou e marretou as pedras que a Prefeitura de São Paulo instalou embaixo de um viaduto e também virou hoje tema do Outros Giros. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá pessoal, Andrei Matos mais uma vez aqui com vocês no Outros Giros, e a Prefeitura de São Paulo mostrou que prefere usar a violência e a injustiça para lidar com a população de rua ao invés de ajudar. No viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida, na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, zona leste aqui de São Paulo, foram instaladas pedras para evitar a presença de pessoas em situação de rua. Porém, mais uma vez, a repercussão dessa atitude da Prefeitura não pegou nada bem. O padre Júlio Lancelotti, conhecido pelo seu trabalho com as pessoas em situação de rua e também com as pessoas carentes, denunciou a ação da Prefeitura no seu Twitter com as seguintes mensagens: derrubando as pedras embaixo do viaduto a marretadas e indignação diante da opressão, marretada nas pedras da injustiça. Você me empresta um pouco tua marreta para eu fazer um ato simbólico? Segura minha bengala. A visão que a gente tem, essa visão que você está tendo, me lembra o campo de concentração de Auschwitz. É o que me lembra, um campo de concentração. É uma estrutura muito violenta, muito agressiva. Basta olhar, só olhar isso agride. Rapidamente, o caso se espalhou nas redes sociais e uma chuva de críticas caiu em cima da Prefeitura. Principalmente do prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, que no final de semana estava todo curtindo uma aglomeração na final da Libertadores lá no Maracanã. A Prefeitura removeu todas as pedras debaixo do viaduto e na manhã desta quarta-feira o lugar estava limpo. A administração do prefeito Bruno Covas não especificou quanto gastou com a obra, nem para a colocação das pedras e nem para a retirada delas. A Prefeitura informou ainda que abriu uma sindicância para apurar como que foi dada a ordem para a colocação das pedras. O funcionário da Secretaria de Subprefeituras que deu a ordem para a colocação das pedras foi exonerado. E a Prefeitura ainda afirmou em nota de que esse foi um caso isolado. Mas cá entre nós, não foi um ato isolado mesmo. Casos como esse, de uma política higienista e excludente, têm sido comuns aqui em São Paulo nos últimos anos. José Serra, em 2005, e Gilberto Kassab, em 2010, fizeram estruturas conhecidas como rampas anti-mendigos. E em 2014, na administração de Fernando Haddad, foram colocados paralelepípedos próximos a pilastras no metrô da Zona Norte de São Paulo, local onde pessoas em situação de rua costumavam dormir. E em julho de 2017, depois da capital paulista ter registrado a madrugada de mais frio daquele ano, equipes da gestão João Dória lavaram a Praça da Sé, molhando as pessoas em situação de rua e os seus cobertores. Mas eu quero mudar um pouco o foco dessa história e falar do excelente trabalho que o padre Júlio Lancelotti vem fazendo aqui em São Paulo, sendo um exemplo para todo mundo. Ele é coordenador da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo e é referência nacional na defesa dos direitos humanos. Ele leva pão a quem tem fome, mas não só fome de comida, mas fome de atenção e de respeito. Ele assiste também a população de rua aqui de São Paulo há décadas num trabalho belíssimo. Mas mesmo fazendo esse trabalho fraternal de ajuda e assistência às pessoas mais necessitadas e também às pessoas em situação de rua, o padre Júlio Lancelotti é constantemente atacado e ameaçado. E em 2018, em posts publicados no Facebook, os agressores demonstraram uma enorme intolerância às ações de Lancelotti e o ameaçaram de morte. À época, a Comissão Interamericana chegou a cobrar do Brasil uma proteção para o padre, mas ele acabou negando, alegando que isso atrapalharia o trabalho dele. Já no ano passado, o padre recebeu ameaças na rua durante o seu trabalho após receber diversos ataques do candidato à Prefeitura de São Paulo, o Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei. O padre Júlio chegou a gravar um vídeo sobre a situação que estava passando. Estava aqui na praça agora com os irmãos de rua e vendo uma situação
e passou uma moto por aqui e o cara falou, padre filho da p... que defende Noia. Então, depois de os ataques de alguns candidatos à prefeitura contra mim, eu estou cada vez mais em risco. Então, quero deixar claro, se me acontecer alguma coisa, se alguém me atingir, se eu for atingido por alguém, vocês sabem de quem é a culpa, de quem cobrar. À época, a Justiça Eleitoral ordenou que o Arthur Duval tirasse os vídeos com os ataques das redes sociais. E o trabalho do padre Júlio Lancelotti chegou inclusive no Papa Francisco. Em outubro do ano passado, o pontífice ligou para o padre aqui no Brasil para se solidarizar com todas as dificuldades que ele vinha enfrentando. Padre Júlio, eu disse sim, eu era um jornalista estrangeiro. E aí disse, parla italiano ou habla castelhano? Eu disse, os dois. Ele disse, sono Papa Francesco. Aí eu vi a voz, né? Papa Francisco, eu falei, santità! E me levantei, não consigo falar com o Papa sentado, né? Ele disse, eu sei das dificuldades, dos problemas que vocês passam, mas não desanime, façam como Jesus, estejam sempre ao lado dos pobres. E no dia seguinte, em discurso no Vaticano, o Papa Francisco falou aos fiéis da ligação que fez ao Padre Júlio, afirmando que ele é o mensageiro de Deus. E eu quero terminar esse vídeo de hoje com uma mensagem do Padre Júlio que eu gostaria muito que os governantes aqui da cidade de São Paulo, como do Brasil inteiro, ouvissem e refletissem. Cada um de nós tem que fazer um esforço e lembrar, eu não estou sozinho no mundo. Nós somos todos irmãos e temos que agir como irmãos. Um irmão não oprime o outro. Um irmão é solidário a um outro irmão. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Da catraca livre. Mostrar pra Claro, vocês. aquelas notícias que aquecem o nosso coração.